BAP, em uma entrevista ao Charla Podcast, disse ter interesse em Danilo e Henrique. Nós vamos discutir isso aqui, o que o BAP falou e a nossa opinião sobre essa questão aí também. E o Davi Romero, hein? Davi Romero chegou no Rio de Janeiro e foi o suficiente para agitar a torcida rubro-negra. O que ele veio fazer no Rio, hein? O que vocês acham? Vamos comentar sobre isso também. Faltando o Pedro, hein? Em pensar que o Pedro poderia estar nessa Copa, mas preferiram o Igor Thiago. Também nós vamos fazer esse comentário, né, sobre essa situação que está deixando até torcedores que não são do Flamengo chateados que poderia ter levado o Pedro. Bom dia, fala aí galera, saudações rubro-negras, estamos sempre juntos aqui, bem-vindo aqui no nosso canal Flamaníaco Oficial, trazendo as notícias do Flamengo todos os dias, e você já sabe que você que está chegando aqui agora, meu amigo, minha amiga, é rubro-negro. Então, gente, aquela inscrição, vamos dar aquele alô, é de graça, você não vai pagar nada. Só clicar aí, você vai estar inscrito automaticamente, vai estar ajudando o nosso canal. Senta o dedão no like, que o like ajuda a divulgar cada vez mais o nosso trabalho. A tua opinião aqui é fundamental para a gente saber o que você está pensando. Então coloca a tua opinião aí que a gente quer saber também. Não deixa de acionar o sininho para receber as notificações de vídeos e lives que fazemos todos os dias aqui em nosso canal. E vamos às notícias do nosso Flamengo nessa manhã. Gente, a seleção brasileira, uma mulambada. Todo respeito, mas um time que a gente vê que jogadores não tinham condições de estar ali, não tinham condições de estar na seleção brasileira. Todo mundo já sabe a minha opinião sobre a seleção brasileira. Mas cabe a gente, agora como eu, jornalista, torcedor do Flamengo, mas jornalista nesse momento, fazer essa análise. E a escolha, com todo respeito ao Igor Thiago, que pertence ao Brentford da Inglaterra, ter ido sem... Vamos ser sinceros, às vezes eu fico pensando, arranjando uma palavra. Qual foi a escolha... Vamos falar, qual foi a escolha técnica para levar o Igor Thiago? Gente, que jogo ruim ele fez ontem. Jogo ruim. Mas pode... Cara, jogo ruim que ele fez ontem. Tanto é que ele foi acalentado pela mulher dele, namorada, não sei, noiva, né? No final, tamo junto, não sei o quê, pela péssima partida que ele fez. E havia essa discussão, por que não levar o Pedro? Aí entra aquela discussão, né, que o Igor Thiago tem 61% de aproveitamentos, o Pedro tem 55% de aproveitamento na temporada, que o Igor Thiago fez 26 gols contra apenas 18 do Pedro. Só que lembrando a vocês que o Igor Thiago fez desses 26 gols, 8 foram de pênalti. 8 foram de pênalti. Já o Pedro, foram 18 gols sem penalidade. E vai mais. Qual é? O Igor Thiago, ele tem uma presença física, ele tem velocidade, ele se mostra dentro da área. Mas o Pedro, em compensação, o Pedro ele tem a cara do pivô, a cara do camisa 9. Tá? Nessa temporada fez 6 serventias, enquanto o Thiago, né, o Igor Thiago, fez uma serventia. O Pedro ele tem aquela característica, aquele faro maior de gols do que o Igor Thiago, sem dúvida nenhuma, cara. Mas, por pressão... Por quê? Por mandatários, leva o Igor Thiago, em vez de levar o Pedro, que vem explodindo de uma tal forma que muitos, inclusive até antes, que não são torcedores, alguns que não são torcedores do Flamengo, é bom frisar isso aqui, fizeram essa comparação e, sem dúvida nenhuma, né, falaram que o Pedro ganharia essa vaga muito mais do que o Igor Thiago. É a minha opinião também, mas passou. E agora é ver o que faz. Gente, mas a tua opinião, você acha que o Pedro tem mais condições do que o Igor Thiago? É importante você colocar aí para a gente saber o que você está pensando. Outra coisa, galera, olha só, vou dizer uma coisa para vocês, hein? Vou falar uma coisa aqui para vocês que
o bicho tá pegando pra tia Leila, hein? O BAP também na entrevista, né, cravou que pretende levar não só a Leila, como o Pedrinho para a justiça. Por quê? Pela aquela questão do enteado dela querer comprar o Vasco. E não, a questão não é comprar, pode comprar o Vasco, pode comprar o Botafogo, pode comprar quem ele quiser. A questão é que eles querem fazer uma situação em que está proibido no futebol. É lei não fazer isso. E qual é essa questão, meus amigos? Enquanto ela for presidente, né, do Palmeiras, e o enteado dela ligado à família, eu vou explicar o caso, não pode ela tomar conta de dois clubes, porque é lógico que ela pode ser presidente do Palmeiras, ela, isso que ela quer, e ser dona do Vasco, porque é ela que assumiria o Vasco. Para isso acontecer, entrar dentro das normas, ela teria que ou renunciar agora, aí beleza, ela largou o Palmeiras, tá? Ou esperar o mandato dela terminar no ano que vem. Aí ela estaria livre. Aí ele poderia comprar quem quiser e ela assumir que é a vontade dela. E ela vai assumir, gente. Agora, se eles fizerem isso durante, né, o mandato dela, que não pode assumir dois clubes, mas ela está alegando que o enteado não é da família. Claro que é parente. Não é de sangue, como a gente sempre fala, mas é parente. Está dentro do parentesco. Não adianta. É filho do marido dela. É enteado dela. E isso é dentro do parentesco. Não tem para onde fugir. Então, o BAP deixou bem claro que se isso acontecer, vai acionar a justiça entre o Pedrinho do Vasco também, que está, lógico, está sendo favorável a isso, é óbvio, né? E ele ainda falou, eu não estou dizendo aqui o Vasco é um grande time, o Vasco é um time carioca, isso enriquece o Vasco, isso é bom para o estado do Rio de Janeiro, mas que façam com ordens e dentro da lei. Espera ela acabar, ou ela renuncia, aí sim ela pode assumir o mandato, dona, seja lá o que for, do Vasco. O que não pode é assumir dois clubes, nesse momento, nem ele comprar o Vasco, porque há interesses familiares aí que a lei do futebol proíbe isso. E a tua opinião? Qual é? Será que isso é clubismo? Está dentro da lei, mas eu queria saber a tua opinião também sobre essas questões aí. Coloca aí que é importante, gente. Bom, o BAP também, no podcast lá, do Charla, abriu o jogo, uma coisa que ele não falou, em nenhum momento você viu, a gente trouxe, em nenhum momento você viu o BAP, com a sua própria boca, né, confessar o interesse em Danilo do Botafogo, meio-campista, e o ponta ali, o Luiz Henrique do Zenit. Aí o que ele falou? Vou ler aqui para vocês e a gente vai avaliar essa questão aqui. Vamos lá. Vou aqui trazer para vocês o que ele falou. Como torcedor e apreciador do futebol, não tenho a menor dúvida de que são jogadores que agregariam ao Flamengo. Mas a que custo? A que preço? Será que querem vir para cá agora? Posso afirmar que um deles quer jogar na Inglaterra. O que ele vai ganhar lá é parecido com o que eu pagaria aqui no Brasil. Olha aí o que ele falou. Como é que você faz um jogador que quer ir para a Inglaterra vir jogar no Brasil? Não tem como. Façam com que esses jogadores não custem 40, 50 milhões. Não existe clube no Brasil que possa trazer 2, 3 jogadores na sequência, pelo mesmo preço que foi o Paquetá. A transação, com o todo, custou 50 milhões de euros, 25 milhões de euros, né? 25 milhões, ele explicou aqui. Então, gente, o que acontece? O BAP tem interesse nos jogadores? Tem interesse nos jogadores. Mas depende deles. Não, depende do BAP? Depende do Flamengo, só isso? Não, depende. Como a gente trouxe aqui. Como a gente trouxe bem claro aqui. E a preferência dele, você ser até sincero, seria o Danilo ali, um meio de campo, um volante forte para atuar no meio do Flamengo. Luiz Henrique seria ótimo? Seria ótimo. Mas como fazer isso? Até que ponto? Gastar nos dois jogadores quase 100 milhões de euros, de reais, quase 100 milhões de reais, é muita grana, gente. Isso é 100 milhões de euros, desculpa. Isso é muito dinheiro.
E a que custo? Será que o jogador aceitaria deixar de ir para uma Inglaterra, deixar para um time? Ah, mas estão dizendo que se o Danilo não encontrar um time forte, ele não... Gente, isso tudo são especulações. O que a gente quer saber de fato e de verdade, a que custo sairia isso para os cofres do Flamengo? Seria bom? Seria de fato assim que o Flamengo não quer contratar os jogadores? Dito pelo BAP, o nosso presidente. Ele falou o seguinte: eu quero, mas a que custo? Será que os clubes vão liberar? Será que os clubes querem fornecer esses jogadores para o Flamengo? Será que os jogadores querem jogar no Flamengo? Então, uma sequência que a gente vai ter que aguardar o final da Copa, mas ele falou que dia 22, assim que abre a janela de julho, ele já vai começar a agir. Mas tem que esperar acabar a Copa para saber até que ponto esses jogadores aceitariam vir. E eu vou até mais além agora, hein? Vou arriscar e com certeza. Para o Brasil, essa Copa acaba cedo. E pode ser uma grande coisa, né, o time da CBF ser eliminado antes, os jogadores não estariam tão valorizados, se possível, Hexa, que eu não acredito, aconteceria. Agora é só aguardar, mas que o BAP abriu o jogo, e é uma pura verdade que a gente já trouxe aqui no nosso canal, não tenha dúvida disso. Mas qual é a tua opinião sobre isso? Você concorda com o BAP? Você concorda com todo esse esquema que está ocorrendo? Coloca a tua opinião, que é muito importante, a gente gostaria de saber. Valeu? Vamos ficando por aqui, não deixa de dar aquela ajuda do nosso trabalho, a gente volta mais tarde com a nossa live e mais vídeos, tá legal? Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra. Valeu!